Bom sábado. Lição da escola sabatina. Quem trouxe? Levante. Pode estar no seu celular, pode estar na sua mão. Uma lição física, o papel. Quem trouxe? Todos trouxeram, né? Quem tem um aplicativo da lição? Quem aqui tem a lição no aplicativo, no celular? Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem gente que está tentando baixar agora, não vale, não vai conseguir. Que tem também, irmão? Ou não? Que gosta de escrever mesmo. Gosta de riscar. Tá bom. Mas se você não tem nem a lição no aplicativo, não tem também a lição física, pensa bem, hein? Vamos comprar a lição. Vamos comprar a lição. Gente, acompanhando a lição, né? As lições que estão se sucedendo e os temas interessantes. E o professor Moisés me ligou, falou: olha, eu queria que você passasse a lição. Surgiu um compromisso para ele urgente também, ele teve que atender e eu prontamente aceitei, né? Só que eu aceitei e falei: puxa, bem na minha vez, é o tema mais difícil, é o tema mais difícil. Vocês leram isso na lição, né? Este é o tema mais difícil, é o tema mais complexo. Existe uma pergunta, né? Eu ia escrever aqui, não sei se isso vai dar certo, mas existe uma pergunta. Qual é a pergunta? Não sei quem está aí atrás vai conseguir ler. Quem é este homem? E a gente precisa responder isso. Quem é este homem? Quem é este homem? E a lição começa dando uma perspectiva com base no nosso verso áureo, Romanos 7:6. Romanos 7:6. Pega a sua Bíblia, você que está sem a sua lição, não tem problema, você que está com a lição, pode ler na lição mesmo. Romanos 7:6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, a lição escolheu um dos tantos versículos que nós poderíamos utilizar para ser um versículo importante para estudar essa lição de hoje. Nós estamos vindo de uma lição que tratou do nosso caminho de santificação, não é? E o livro de Romanos ele é dividido em algumas partes, e a primeira parte justamente resgata isso. Na primeira parte, o que nós temos no livro de Romanos? O que acontece na primeira parte? Você que tem a Bíblia aí, agora abre a tua Bíblia, porque vai ser mais fácil de visualizar. No Romanos capítulo 7, o que é que Paulo usa como um recurso para nos explicar a sua tese? A analogia do casamento. Como todos sabem, o casamento também é um contrato. O casamento também é um contrato. As nossas relações são sempre ligadas querendo ou não, por um vínculo contratual. Existe no fundo um vínculo contratual. E aqui não estou falando no sentido filosófico, de que todos nós na sociedade estamos num contrato social. Não exatamente isso. Eu digo que normalmente quando você vai até a padaria, ou você se desloca ao seu trabalho, enfim, tudo isso envolve um contrato de fundo ali. Existe algo que garante esta relação. E de uma outra forma, agora, para não deixarmos de mencionar, há um entendimento sim de que todos nós temos um contrato um com o outro, né? Nós não podemos quebrar as regras desses contratos. Mas existe algo, os contratos eles então têm um papel importante, que é o papel de manter-nos dentro de determinados critérios na nossa relação. O contrato muitas vezes nos limita. Ontem eu recebi uma ligação. Era o diretor de uma empresa. Ele tinha 3 perguntas sobre contrato para me fazer. Que coincidência, né? Ele tinha 3 perguntas de coisas que ele queria inserir no contrato dele, e ele gostaria de saber se ele poderia fazer isso ou não. E nós ficamos ali um bom tempo conversando pelo telefone, explicando para ele o que seria possível e o que não seria possível. E há muita dúvida sobre essa circunstância do contrato, porque o contrato feito ele te aprisiona, não é? Feito o contrato está fechado, o contrato está firmado, a não ser que alguma coisa aconteça. Não pode querer uma cláusula.
Não pode ter uma cláusula leonina. O que é uma cláusula leonina? É uma cláusula é uma cláusula traiçoeira, diríamos assim, que põe no contrato aquilo que a lei é o mínimo, abaixo do mínimo que a lei protegeria. Então esse é o caráter leonino da lei. Agora, o contrato, em uma determinada circunstância, ele parece que faz cessar. Ele cessa para você, nas obrigações. Em que circunstância é essa? Que o contrato simplesmente te dá um descanso. Que você está livre de cumprir o contrato. Em que circunstância isso acontece? Em várias, se você tem conhecimento jurídico, você fala, bom, existem várias circunstâncias. Mas existe uma em especial que tem a ver com a nossa lição. A morte. A morte nos libera dos nossos contratos. Talvez as obrigações, elas passem sim, num caráter civil, que não é o caso ainda para sucessores, herdeiros, né, de nossas responsabilidades. Mas a morte, para nós, individualmente, ela encerra a obrigação contratual. E Paulo, ele usa uma analogia justamente usando esse ponto de vista jurídico, que na época funcionava assim. Olha como Paulo, ele é sensível às circunstâncias históricas e utiliza disso para explicar a lei de Deus. Ele simplesmente vem com essa explicação e ele fala, amigos, a mulher casada está ligada, versículo 2, está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ora, aqui existe uma adaptação que é preciso ser feita no que o Paulo estava colocando. Porque o que ele está querendo dizer para nós é que aquele que morre, quem ficou liberto? A esposa, não é? Ela tem a liberdade para escolher uma nova vida. Mas no nosso caso, a circunstância é um pouquinho diferente, mas é o que ele estava colocando aqui. Quando nós morremos para o pecado, quem tem a liberdade de uma nova vida? Nós mesmos, não é? Então é isso que a gente precisa entender só dessa analogia. Esse pequeno detalhe, que a morte, ela não põe um fim. A morte para o pecado é uma continuidade. Então daí ele começa a tratar, ele traz essa analogia e começa a avançar com ela. Eu queria ler alguns versículos com vocês hoje. Alguns versículos. Pediria que vocês me ajudassem. Então vamos fazer assim. A gente vai ler, cada pessoa lê um versículo, pode ser? Vamos avançar assim até o versículo 6. Pode começar pelo 3. Qualquer pessoa pode levantar a mão e começar a ler. Aqui. Uma outra pessoa? Pode continuar? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencermos ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pode continuar? Mais 2 versículos somente. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em real pela lei operavam em nosso meio, a fim de frutificar para nós. Ok, mais o último. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade disso, e não Na caducidade da letra. Perfeito. Vocês podem observar que ele faz aqui um resgate de alguma coisa que nós estudamos na semana passada, de Romanos 6. Ele menciona, por exemplo, que nós agora estamos livres da caducidade da lei. O que é a caducidade da lei? O que significa isso aqui? Significa o legalismo,
a frieza com que nós tratamos o mandamento. E existe uma complexidade aqui envolvendo todos esses versículos, mas que para aquela época isso era bem mais claro de se compreender. Você já se perguntou quem é você? Algumas vezes, talvez, vocês chegaram agora, né? A gente estava na igreja, eu tinha que fazer a regressiva, aquele momento inicial, e eles estavam sentados, eu falei, quando eu sair dali a gente vai junto. Eles não estavam mais lá. Mas a pergunta é, você conhece, por exemplo, a pessoa que está do seu lado? Conhece? Você convive 10 anos com a tua esposa. Alguém tem aqui 30 anos de casado aqui? Nossa, olha aqui. Ali atrás também. 30, 35, 40 anos, quem ainda mais? 40 anos de casado. O senhor pode dizer para vocês, olha, eu conheço você. Eu conheço, o senhor pode dizer, eu conheço. Isso. Sim, mas assim, quantas vezes... Não, nós já entendemos, não vamos explorar mais o assunto, eu vou mudar de assunto. Tem coisas que nos surpreendem. Perfeito. Conhece. Ela tem um olhar, você já sabe o que significa, né? Você já sabe, você já tem que varrer, passar e lavar, né? Então, e que seja rápido, né? Pois é, a gente conhece as pessoas, né? A gente trata e conhece, mas algumas vezes o irmão mencionou algo assim que é pontual. Você já deve ter acontecido, você que é casado, você que tem um amigo, você deve ter falado isso alguma vez. Olha, eu estou surpreso com você. Aí sim, você mudou muito, né? Ou, mais grave, quem é você? Quem é você? Essa não é a pessoa, né? Você não é essa pessoa. Mas antes, nós nos surpreendemos muito com os outros. Mas existe algo também que eu acho que às vezes é pior do que isso. É quando nós nos surpreendemos com nós mesmos. Vocês já passaram por essa situação também? De você olhar para o espelho e falar assim, quem é você? Quem é você? Como é que você pôde fazer isso? Como é que você teve coragem de fazer isso? Com tudo que você sabe, com tudo que você teve, com a cultura que você tem. Como é que você teve o escrúpulo? Quem é? E eu penso que isso é uma pergunta fundamental. Esta pergunta ela é fundamental. Eu estou utilizando o tema da lição para fazer uma ampliação. Nós vamos fechar no final, mas eu queria que nós refletíssemos nisso, por uma razão. Eu sempre comento que quando eu quero responder uma pergunta, eu vou à origem. A origem do que? A origem máxima do que eu conheço, que é a Bíblia, lá em Gênesis. Eu vou lá atrás tentar responder essa pergunta. E o que eu tenho como... E daí eu começo a investigar o que aconteceu lá atrás. Porque nós tínhamos o quê? Uma referência. Nós não somos seres autossustentáveis. Não somos seres autossustentáveis. Nós não somos seres autorreferenciados. Em outras palavras, nós somos seres derivados. Somos seres derivados. Derivados do quê? A Bíblia vai dizer que nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele. Logo, quando nós queremos saber quem somos, para onde nós devemos olhar? Quando Adão e Eva queriam saber quem era, para quem ele olhava? Tinha espelho no jardim do Éden? Daí eu sei que os mais poetas, você imagina a cor daquelas águas cristalinas, ele se olhava no espelho, mas pense, tinha espelho? Não tinha. Para quem ele olhava? E ele sabia quem ele era. Olhava para Deus. Eu sei quem sou quando eu olho para minha principal referência. Mas o homem sai do jardim e ele se perde. Ele se perde quando ele deixa de olhar para Deus e passa a olhar
para si, quando ele começa a acreditar que ele é um ser autorreferente, ele é um ser que por si se mantém no mundo, e ele deixa de olhar para a sua referência, passa a olhar para si e cai. Não é? E nós estamos aqui hoje convivendo com perguntas como: quem sou eu? E essa pergunta ela não é simplesmente circunscrita no tempo em que a gente está agora. Por que não? Porque essa pergunta, quem sou eu, ela me faz, quando eu me surpreendo muito comigo, eu falo, quem sou eu? Eu começo a questionar se existe mesmo a referência. E às vezes eu posso até chegar a duvidar se ela existe mesmo. Porque como é que pode existir uma referência tão clara, da qual eu sou imagem e semelhança, e eu ser capaz de ser quem eu sou? E esse conflito existe dentro de mim. Esse conflito existe, eu olho para o espelho, eu falo, como é que pode ser assim? E daí eu tenho vários movimentos que se sustentam nisso. O evolucionismo. Porque eu preciso explicar de uma outra maneira o mundo que não esta, para que eu possa calar essa busca que eu tenho e eu estou constantemente atrás. Eu estou buscando saber quem eu sou, eu estou buscando diante dos conflitos, porque eu sou capaz de fazer atrocidades grandiosas, mas eu sou capaz de cometer atos de bondade. De manhã eu sou capaz de dar um sorriso, mas 5 minutos depois eu posso dar uma palavra ríspida, ácida, que eu posso acabar com o dia de alguém. E isso nos torna um conflito constante. Nós olhamos para nós e falamos, quem somos? Quem é este homem? Eu olho para... E eu percebo que isso daí não é simplesmente nosso, porque Paulo fez a mesma pergunta. Mas ele fala no versículo, eu queria avançar com vocês um pouco, porque essa primeira parte de Romanos que eu falei, ele resgata um pouco do que nós estudamos anteriormente, e ele vem e avança no estudo, e ele vai tratar um pouco da lei e do pecado, e logo nós vamos falar sobre isso, e depois ele vem e ele faz essa pergunta, porque no tocante ao homem interior, né? Ele menciona isso, no tocante ao homem interior, lá no versículo 22, que homem interior é esse? Aí é uma outra perspectiva, mas eu queria que você levantasse e ficasse agora, deixasse em suspenso essa pergunta: quem de fato eu sou? Quem de fato sou eu? Porque em muitos momentos da vida temos nos deparado com essa circunstância de que eu sei tudo que eu preciso fazer, mas eu não faço. Existem algumas pesquisas que são históricas, elas têm anos que são repetidas, e cada vez mais é constatado que nós conhecemos a lei geral, a lei dos homens, mas nós descumprimos mais a lei. Há uma sensação de que nós temos descumprido cada vez mais a lei. E uma coisa curiosa, sabe uma coisa curiosa? É que nós saímos às ruas defendendo o cumprimento das leis. Olha que circunstância incoerente. Por exemplo, uma circunstância foi que 99% numa pesquisa, 99% das pessoas afirmou que o trânsito é um lugar perigoso e de muito desrespeito. Só que foi 99%. Ou seja, ele fez uma autoconfissão, né? Ele declarou-se culpado. Eu conheço, mas não cumpro. Esse é o ambiente de descumprimento. E por que nós fazemos isso? Eu estou colocando dessa maneira para vocês observarem que simplesmente esse assunto não está circunscrito. Não é um assunto de caráter religioso. Não é um assunto de caráter religioso. Isso aí tem a ver com ser humano, tem a ver com pessoa. E a maneira como você explica esse assunto, você pode encerrar muito um conceito, desde a natureza do homem, da criação do homem, de como nós somos e por que nós somos. Mas vamos voltar para a nossa lei. Vamos aqui nos ater à nossa lei específica. E aqui eu queria ler com vocês o versículo 7 de Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Por que ele inicia com essa pergunta? Por que ele inicia com essa pergunta? Por uma razão.
Paulo começa a dizer, e você vai ver que ele diz, olha, sobreveio a lei, e o que veio para mim? Quando vem a lei, vem o espelho. Mas o que ele menciona nesse contexto aqui, é que esse espelho, ele dá uma perspectiva positiva ou negativa. Negativa. Quando vem a lei, vem o pecado. Quando vem a lei, o pecado prevalece. Quando eu vivia antes, Paulo menciona isso, se não me engano, Gálatas. Antes eu vivia, daí veio a lei. Antes eu seguia, então veio a lei. Antes a minha vida era boa, até que alguém veio e disse, existe a lei. Eu lembro uma vez que eu estava passeando com a minha esposa, e a gente estava, acho que era em um outro país, e a gente entrou num lugar que não deveria, mas eu não sabia, né? Embora eu confesso que eu tinha uma grande suspeita que não seria permitido andar ali, mas ela é mais aventureira que eu, fica tranquilo, é permitido. Fomos andando por ali, e nem estava super agradável, muitas coisas eu não faria se eu não tivesse a minha esposa, não faria mesmo, assim. E daí depois eu agradeço, no momento eu fico um pouquinho tenso, assim, mas depois, sabe aquele nervosinho dentro, assim, falar, ai, mas eu vou, né? Vamos junto, a gente está junto. E a gente passeando por ali, eram jardins bonitos, né? Ela batendo fotos, até que alguém vem assim rápido procurando a gente. O que vocês estão fazendo aqui? Né? Aquele sotaque espanhol, eu já respondi para ele, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não, a gente falou negativo, vocês não podem entrar aqui, vocês não podem, vocês não podiam de forma alguma estar aqui. Não é permitido a entrada de vocês aqui. E ele logo saiu, como se tivesse ido buscar alguém. Como eu não sabia quem, não quis ficar para descobrir, nem para conhecer, né? Saímos imediatamente. Mas antes dele me falar, eu estava vivendo. Minha esposa batia fotos. Antes de ele nos avisar, estava tudo muito bem. Mas daí sobreveio a lei. E nós, no nosso caso, demos o pé. Mas morremos. Agora a pergunta que Paulo faz é a lei pecado? Qual é o problema da lei e do pecado? E agora eu queria a ajuda de vocês. Eu sei que aqui, tem pastor aqui? Pastores, para levantar a mão? É uma estratégia boa, ocultação, né? Ok, então nos ajude, irmão, aqui da frente. Pode nos ajudar. É a lei pecado? A lei não é pecado. Muito boa explicação. O espelho não é culpa da sujeira. Vamos desenvolver. É a lei pecado? Qual é o problema da lei? Porque se não tivesse lei, não sabíamos o que era o pecado. Muitas das vezes a nossa lei, ela sofre a seguinte acusação. A lei, ela cerceia a gente. A lei te condena. A lei, ela te delimita. A lei não te dá liberdade. Por onde eu tenho lei, eu não tenho liberdade. A lava-jato é uma... Por que eu tenho a lei? Mas se a gente observar de perto essa circunstância, a lei, ela promove o pecado? Não é? Porque Paulo vai dizer, surgiu a lei, daí sobreveio Ele quer dizer que a lei promoveu o pecado? A lei está promovendo o pecado? Vamos para a Bíblia. Está mostrando. A lei encoraja algum de nós a pecar? Alguém já pode levantar a mão e dizer, olha, eu pequei por conta da lei. Alguns vão dizer, nós temos a tendência de nos aproximarmos daquilo que significa uma transgressão. Não é? Já viu isso? Que, olha, só porque é proibido, vão querer fazer. Não é? Tem uma história, alguns comentaristas eu li para tratar desse tema, para poder conversar com vocês hoje. E ele relatou uma história de Agostinho, que dizia assim, ele conta que quando ele era criança, ele fez questão de num dia invadir uma propriedade privada, só para pegar as peras que estavam ali.
Só que o detalhe, ele disse, eu tinha peras melhores em casa. Eu tinha a casa. Eu sabia que era errado e não precisaria fazer aquilo. Por que é que eu fiz? Ele diz, porque a transgressão, ela despertou, é o pior de mim. Eu fiz para me tornar um transgressor. Eu fiz para me tornar um ladrão. Eu fiz em última instância para me rebelar contra a lei. Eu fiz para me rebelar contra a ordem, contra a lei, porque me sentia cerceado. Esta é a compreensão equivocada que nós temos da lei, não é? Essa é a compreensão equivocada. Quando achamos que esse círculo que está em torno de nós, que é o círculo das possibilidades, é o círculo da nossa liberdade, ele não é o suficiente. Eu preciso invadir o círculo do meu irmão, eu preciso transgredir. Por que eu falo do meu irmão? Existem somente 3 círculos: o seu, o do seu irmão, o nosso, né? O do nosso irmão, e onde está Deus. Quando nós colocamos os pés para fora do nosso círculo, ou nós transgredimos aquilo que pertence a Deus, ou aquilo que pertence ao nosso próximo. Observe, sempre isso acontece, há sempre esse bem em jogo. Agora, quando transgredimos os direitos, aquilo que cabe ao meu irmão, pode ser que eu tenha a sensação de impunidade, e pode ser que ainda você consiga prosseguir na vida. Mas quando eu invado o círculo de Deus, é como se fosse uma locomotiva. Alguém aqui já deu de frente com uma locomotiva? Não, né? Estamos aqui. Não é possível. Por quê? Porque existem efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Deus simplesmente, quando nos encontra, esse encontro de transgressão que nós podemos ter, isso nos trará efeitos colaterais gravíssimos. Ao mesmo tempo, quando nós temos um encontro com Deus, um encontro positivo de respeito a Ele, porque o mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Ora, quando eu amo a Deus, esse encontro também ele gera efeito colateral em mim. Gera efeito colateral em mim. Ele mexe comigo. Mas Paulo vem e faz essa pergunta. Ora, a lei é então ruim? Por óbvio que não. O papel da lei é outro. A lei simplesmente me tornou claro o que significaria liberdade, os limites daquilo que eu posso fazer, porque o resto é morte. Depois disso é morte, é transgressão. A lei, ela simplesmente nos aponta. Ora, nós sabendo disso, ele levanta um outro problema. Qual é o outro problema que nós temos aqui, nesse livro de Romanos? Qual é o outro problema que Paulo apresenta? Que são 3 grandes circunstâncias desse livro. A primeira, ele vem tratar da lei para fazer essa defesa. Ele fala, olha, a lei de fato é como se ela fizesse surgir para mim o que é pecado. Mas a lei não é ruim por isso. Porque a lei, o que ela me faz é ter a consciência de que eu estou no erro. É ter a consciência que na estrada que eu persigo a mais de 180 km por hora, eu corro o risco de em alguma curva me perder. É que eu sei dessas coisas, mas não faço. Eu sei de tudo que é isso, mas não faço. E o que Paulo coloca é uma crise que todos nós vivemos, porque olha o que ele diz no versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ora, existem 2 pessoas aqui falando.
Existem duas pessoas aqui falando. A impressão que nós temos é que o que Paulo, quando ele se olha nesse espelho, ele vê dois indivíduos diferentes. Porque mesmo sabendo que essa lei é boa, mesmo sabendo que essa lei é um caminho de vida para mim, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. O que é que está acontecendo? Como é que eu explico isso? Aí alguns comentaristas sábios vão dizer o seguinte: a grande questão aí é entender, para entendermos essa relação, é compreendermos o tipo de pecado. Existem tipos de pecado? Quem aqui chegou a assistir um comentário do professor Paroski? Alguém assistiu? Então eu vou ajudá-los, porque ele trouxe uma luz brilhante sobre esse tema, brilhante. Com duas pessoas que eu conversei essa manhã, duas pessoas, amigos, que iriam passar a lição, eu sempre faço isso. Antes de passar a lição, eu encontro um, encontro outro. Como é que você está abordando essa lição? A gente precisa fazer uma classe de professores aqui. E as duas pessoas me deram as guias, que foi exatamente o comentário do professor Paroski. Como que ele apresentou o tema? Existe tipo de pecado? Existe? Não é pegadinha. A irmã acredita, olha, não existe. Alguém acha que existe um tipo de pecado? Nós temos a impressão, por exemplo, olha, mentir tem um peso, né? Matar tem outro peso, né? Existem penas diferentes para quem mente e para quem mata. Agora, existem tipos de pecado na Bíblia? E a sustentação é que só existe, talvez não nessa categoria, mas existem dois tipos de pecado na Bíblia. Para aqui, para o nosso tema, é o pecado voluntário e é o pecado involuntário. É o pecado voluntário e o pecado involuntário. Qual é o tipo de pecado que vocês acreditam que Paulo esteja tratando aqui? Voluntário ou involuntário? Qual seria um pecado voluntário? Involuntário. O pecado involuntário o pecado é aquilo que eu não quero, aconteceu. Agora o pecado voluntário é aquele que eu escolho esse curso, eu sei que eu estou no caminho errado e eu insisto nisso, eu vou realizar esse pecado, eu planejei esse pecado, ou eu tomei a consciência de que o que vai acontecer é pecado, mas mesmo assim eu fui nesse caminho, eu insisti nesse caminho. Esse é um pecado voluntário. Este pecado voluntário, em outras partes na Bíblia, ele é chamado de rebelião. Eu me rebelo contra Deus, eu me posiciono diante da circunstância, porque quando nós conhecemos a verdade, nossa situação em relação a Deus é constrangedora. Em que sentido? Ou nesse momento, porque Deus não vai conosco quando nós pecamos. Deus não toma o mesmo caminho do pecado, e não podemos ter a prepotência de achar que isso acontece. Quando nós temos diante de nós duas estradas, e nós conscientemente escolhemos a estrada errada, Deus simplesmente nos diz: eu vou pelo outro caminho, e por aqui você vai sem mim. Isso é a coisa mais lógica e coerente com o amor de Deus. Mais lógica e coerente, acredite. Então, quando nós tomamos um caminho, isso é bastante constrangedor, porque eu tenho que romper com Deus para que eu possa seguir nesse caminho de pecado. Não existe outra alternativa. Ora, o pecado involuntário, ele é, e isso é importante, que é o tema que a gente vai sustentando a lição, o que Paulo diz aqui: olha, eu sei o que eu quero fazer, isso eu não faço. E é o quê? O que ele menciona? É uma luta, né? Eu estou em luta, eu estou em conflito. Isso para mim, eu estou em conflito, porque agora eu te digo, se há conflito, é sinal que exista o quê? Uma consciência. Se há conflito, e quem dá essa consciência?
O Espírito Santo. Por isso a gente já responde algo que... Por que essa pergunta é complexa? Todos os comentaristas, por anos se discutiu isso na teologia, de saber se esse homem aqui que Paulo se referiu, ele estava falando do Paulo pré-cristão ou do Paulo pós-cristão, e se isso era relativo à humanidade ou se era relativo à pessoa dele, se era relativo à humanidade pré-cristã ou humanidade cristã. Essa era a dúvida e todos se debatiam e falavam, não, Paulo está se referindo ao momento que ele não era cristão, por isso que ele tinha essa luta. Ele não era cristão, então ele estava em conflito. E também poderia ser aplicado à humanidade que não é cristã, porque era por essa razão, porque ele sabia porque se fosse cristão, faria o que é certo. Então muitos defenderam que esse homem seria um homem pré-cristão, não seria um homem cristão. Mas daí comentaristas mais modernos, inclusive Martinho Lutero, vai dizer, não, isso não é verdade, Paulo está falando de si, Paulo está falando de um homem cristão, de um homem pós-cristão. Aí vem a pergunta do irmão, ora, se ele está falando de um homem cristão, por que é que ele está nessa luta? E a resposta ela vem justamente por este aspecto. Paulo está dizendo que essa luta que ele tem, ela sobrevém por algo que fala à consciência dele o caminho certo, e outra natureza dele que fala o caminho errado. Ora, se ele tem ouvido a voz do Espírito Santo, ele está falando do Paulo pós-cristão, porque nós cristãos ouvimos a voz do Espírito Santo, mas lutamos contra uma natureza nossa, porque a verdade, irmão, isso daqui é um conceito básico, nós sabemos disso, que quando nós entramos no tanque batismal, nós morremos, não morremos? Morremos com Cristo, mas nós estamos salvos? Quando nós nos levantamos daquele tanque batismal, nós perdemos a vontade de pecar e de errar? Nós deixamos de ser assaltados? Ellen White vai dizer, todo cristão ele vai ser assaltado pelas tentações do mundo, pelas ciladas do inimigo diretamente e por um impulso que tem dentro, que ele é uma vontade de muitas vezes fazer aquilo que é errado. Agora, entre você ter a vontade e você fazer o que é errado, há uma grande diferença. E o caminho de santificação, qual é o processo que ele tenta curar? É justamente nesse nível de vontade que ele tem. Então as nossas vitórias, elas podem ser medidas também pelas nossas afinidades e desejos. É quando nossos apetites mudam. É quando eu começo a ter... O irmão levantou a mão? O irmão... Ah, não é? Tá. É quando eu começo a ter desejo por aquilo que eu antes não tinha. Como é que eu estou agora desejando o bem dessa pessoa que me fez tanto mal? Por que é que eu sinto um perdão aqui dentro? Porque eu quero perdoar essa pessoa, me fez mal, mas antes é a transformação, é o Espírito Santo que está trabalhando. Então essa questão, irmão, não sei se ficou claro, mas é assim que é colocado nos comentários, de que esse homem, esse pecado voluntário, é o pecado de rebelião completa, é quando eu simplesmente ponho os pés, não é aquele pecado que você fala assim, puxa, foi uma circunstância, uma circunstância assim, extrema, foi uma briga de trânsito, que você saiu do seu carro e quando você viu, você já disse. Uhum. Para mim, por exemplo, uma tomada, certo? Sim. E eu sei que se eu estiver do lado, eu vou levar choque. Uhum. Aí eu fico, aí eu vou não levar um choque. Aí eu vou em fone. Uhum. Mas eu conheço que dá choque. Sim. Para mim, o pecado involuntário não existe, porque involuntário é sem vontade. Uhum. Então, assim, para mim, eu vejo desconhecido. Quando você faz uma coisa que você não conhece, você faz aquilo, você pensa, tudo bem, tem experiência, agora eu acho que ninguém faz um pecado sem vontade. Sem desejo de pecar. Faz sentido, irmão. A gente vai retomar, para eu poder te dar uma réplica, para a gente ver se a gente consegue chegar num bom conceito. Pode falar, doutor. Acho que um pouco desse conceito de pecado involuntário talvez seja a sua mente está pré-programada para fazer. Por exemplo, nesse mesmo exemplo, você coloca o dedo na tomada e leva um choque, e amaldiçoa e fala um palavrão, isso é uma pré-programação na sua mente. Você falou muito rápido isso, não deu tempo do seu cérebro
processado. Ele foi para uma parte neurológica do cérebro mais primitiva. Agora, a questão que complica, essa questão colocada pelo Wagner, de o pecado voluntário e involuntário, é como você está programando sua mente, como você está preparando ela para a sua situação. É pecado hoje, no dia de hoje, estou numa correria, eu não consegui estudar a lição, é uma visão, eu não consegui estudar a Bíblia, é uma visão complicada você afirmar que é pecado. Mas eu não estar preocupado com a minha mente, eu não estar programando a minha mente para isso, para na situação de automatismo, na situação que eu não tenho decisão se eu vou conseguir fazer um lado ou outro, como é que eu estou programando a minha mente? Como é que eu estou me preparando para agir? Entendi. Considerando isso que foi apresentado, também a pergunta do irmão, vejamos só, nessa explicação do pecado voluntário, eu sei que é pecado, eu posso evitá-lo, por mais que eu tenha vontade, porque eu tenho a natureza, eu posso evitá-lo, mas não faço. O involuntário não é essa circunstância. É quando algo aconteceu que eu não consegui evitar. Eu não consegui evitar, mas não porque eu não queria. Porque Paulo vai dizer, o que eu quero eu não faço. Não é porque eu não queria, mas é porque aconteceu. E isso daí tem a ver com o que ele explica, olha, é a natureza humana. Daí ele explica, irmão, só um ponto em Gálatas, queria que vocês abrissem. Gálatas vai trazer uma explicação, ele vai falar em Gálatas 5:1. Eu queria que a gente abrisse para a gente poder, para nos ajudar nesse processo. 5:16. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então esse é o que Paulo explica nesse processo. Como que a gente vence então essa circunstância? Porque se eu posso pecar involuntariamente, se eu posso pecar voluntariamente, qual é a solução que eu dou nisso? Paulo diz, olha, ande no Espírito. Ande no Espírito. Ande com Deus, caminhe com Deus, para que esse processo de transformação se internalize cada vez mais. Para que Deus não mude só a nossa ação, mude também a nossa reação. Pode falar. Eu acho que a única salvação é Cristo nos transforma. Sabe por quê? Na meditação desse ano, Marx, White, ela fala isso. As pessoas não deixam de pecar, porque elas gostam do pecado. Ela fala isso. As pessoas gostam de pecar. Não adianta. Então, você não pecar é o Espírito agindo em você a seu pedido. Por quê? O que eu quero? Eu quero pecar, porque eu é muito gostoso, eu quero, eu gosto. É demais isso, é demais. E ele cuida isso aí. Eu acho que a única salvação que ele falou, eu achei interessante, o cérebro do ser humano, após o pecado, ficou bichado mesmo. Todo mundo tem o cérebro bichado. Sim. É só Cristo mesmo. Cristo, isso daí Paulo vai resgatar no final, porque ele vai dizer, miserável homem que sou, miserável homem que sou. Para a gente ter um pouquinho mais claro, Hebreus, pedi para vocês abrirem em Hebreus, 12:03, que horas que encerra? 12:15, tá bom. Hebreus, a gente não pode deixar sair daqui sem ler, Hebreus 10:26. Qual é o tema? A sua Bíblia tem tema? A sua Bíblia tem tema? O que é que está escrito aí? Eu não ouvi o quê? Castigo do pecado voluntário. Então esse seria assim um versículo importante, irmão? Na minha Bíblia tem assim, no livro de Hebreus, no capítulo 10:26, o tema já é assim, o castigo do pecado voluntário. E olha o que ele explica aqui: porque se vivermos deliberadamente em pecado,
Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, 26, tá? 10, 26. Já não resta sacrifício pelos pecados. Em outras palavras, olha, se nós conhecemos o que é certo, e nós escolhermos deliberadamente o caminho errado, eu não tenho como acreditar que o sacrifício de Deus é para esse meu pecado voluntário. E você vai dizer, puxa, isso é forte. Qual é a alternativa que nós temos? O arrependimento. Arrependimento. É só o arrependimento numa circunstância extrema como essa que nos coloca de volta no caminho certo. O arrependimento tem que ser profundo. Não adianta o pecado que é consciente e amanhã eu vou me arrepender desse pecado. Não. O arrependimento ele é profundo e ele vem também por um trabalho do Espírito Santo, mas para quem busca. Então essa explicação, e aqui ele diz o castigo desse pecado voluntário, irmão, que me faz acreditar que existem esses dois caminhos. Agora se nós estamos numa luta contra a nossa natureza, qual é a solução para nós que estamos nessa luta contra a nossa própria natureza? Ele vai apresentar em Romanos 8:1. Volta um pouquinho ali. Porque se eu falar, bom, então eu não pequei voluntariamente, porque o primeiro ponto é, todos nós pecamos. Mas você vai dizer, bom, eu não pequei voluntariamente, minha circunstância é que toda vez eu me impressiono comigo mesmo. Eu não sei quem eu sou, eu faço umas coisas que eu não gostaria mesmo. Tenho a impressão de que eu me perdi em algum momento, eu não estou buscando ainda saber quem eu sou. Eu sou capaz de algumas coisas nas minhas reações, eu sou explosivo em algumas coisas, eu não consigo, eu peco, eu erro, e quando eu vejo já era tarde demais, já aconteceu, eu não consegui evitar. Paulo vai dizer, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus está sobre nós. O sangue de Jesus, ele foi derramado para que nessas circunstâncias nós pudéssemos levantar. Quando nós morremos, encerramos o nosso contrato com o pecado para uma novidade de vida com Deus, com Cristo. E isso deve nos habilitar a nos colocarmos em pé em cada queda, depois de cada queda que nós levarmos. É importante sempre buscar uma autoanálise da nossa própria vida. Nós corremos riscos de viver no automático. Eu erro, isso acontece, um dia eu vou falar com Deus sobre isso, ou não. Pare e pense sempre no seu dia. Converse com Cristo, chame para a tua jornada. Tenha consciência de que você é uma pessoa, primeiro que lá atrás foi criada a imagem e semelhança e tem um propósito nessa terra. Se levante assim, e à noite verifique se esse propósito foi atendido. E tente verificar na sua jornada algo que, às vezes, que você caiu e não queria. Com certeza nós vamos encontrar diversas, mas a partir daí, pedir a Deus perdão e confiar que Cristo vai um dia nos transformar e nos resgatar desta nossa natureza pecaminosa para construir em nós uma natureza pura, santa e divina, que é capaz de sempre, a partir daí, desejar o bem. Que Deus os abençoe, que vocês possam ter um excelente almoço. E qualquer dúvida, se quiserem conversar um pouco mais, eu vou estar aqui, encerrando aqui as atividades. Vamos orar? Deus nosso Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor não nos deixou sem resposta. Nós sabemos quem é este homem, Pai. Somos nós. Este homem pecador sou eu. Mas que alegria nós temos em conhecer um outro homem, Cristo Jesus, este sim, puro, santo, e que nos liberta dos nossos pecados. Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui, cada pessoa que saiu daqui antes por alguma razão, mas todos nós aqui possamos ter, Senhor, a Tua bênção, o Teu Santo Espírito para vencermos a nossa luta diária.
Todos nós pecamos aqui, Pai. Mas a Tua graça, ela é abundante o suficiente para salvar. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.